boa tarde a todos os vereadores presentes, João Cobalcini, vereadora Carla Aires, vereador Dalmo Deusdito Menezes, vereadora Frane, vereadora Mariane, vereadora Manu. Tem mais algum que eu esqueci, não? A Pri Fernandes está aqui. Ah, tá bom. Boa tarde, Pri. Doutor Paraná, primeiro eu quero lhe agradecer que prontamente Vossa Senhoria atendeu o nosso chamado, tá? E na primeira hora da tarde o senhor compareceu aqui. Essa reunião se dá por conta de um pedido do presidente da Câmara, o vereador Katumi Oda, que quis que a Comissão de Saúde, mais alguns membros, pudessem se inteirar exatamente dos fatos que hoje estão acontecendo na cidade e que nós, vereadores, acabamos sabendo só pela imprensa. Então, qual é o objetivo da reunião? É que o senhor nos dê um norte nessa reunião da comissão, de que ponto nós partiríamos, que nós entendemos que nós não podemos interferir em estrutura hospitalar, nós não podemos interferir em metas da prefeitura, mas o que nós podemos fazer é ver a real situação de cada hospital, da questão da UPA, do centro de saúde, e de que forma que a gente pode discutir isso para levar para a Secretaria de Saúde, porque de forma nenhuma nós queremos aqui ultrapassar as funções que são da Secretaria de Saúde, que, no meu entender, até agora foram muito bem feitas. Nós temos um problema nacional, mundial, e Florianópolis tem sentido muito. Eu gostaria, desde já, que a gente não usasse o termo em atirar pedras, porque não existem culpados nisso. Tá? Por mais que se tenha feito, não se sabe qual é o caminho a tomar, não se sabe o que fazer, enfim, tem pessoas que estão informadas de uma forma, outras de outra. Lamentavelmente, várias orientações que nos vêm a nível nacional nem sempre são as melhores e cada cabeça é uma sentença. Então, não dá para a gente fazer agressão. Então, gostaria, secretário Paraná, primeiro que o senhor se manifestasse e depois cada vereador teria aí seus 3 a 5 minutos para poder se manifestar. Vereador Renato, se o senhor me permite... Claro. Pode. Eu até sugeri a Vossa Excelência que, em função da reunião de ontem, a gente pudesse manifestar aí nos 2, 3 minutos, para o secretário ir anotando as nossas considerações, as nossas ponderações, e ele depois, então, com o poder já de saber a nossa posição, que ele pudesse manifestar no final. Porque se ele falar tudo agora, a gente não sabe que a nossa então tá. é seguida, não. O que é que você acha? Vamos inverter, já começando pelo senhor, que é o mais novo. Então tá legal. Obrigado, amigo, pela consideração. Boa tarde a todos e a todos. Dalmo, só me dá um minutinho, deixa só o secretário Paraná cumprimentar a todos para ele... Com certeza, com certeza. Tá? Como de praxe, bem, deixa eu ver meu vídeo aqui, meu áudio está aberto. Está aberto. Bem, como de praxe, então, primeiro cumprimentar a todos e dizer que a Secretaria Municipal de Saúde, esse secretário, sempre estará à disposição da Câmara para qualquer esclarecimento e ajuda nesse processo de construção das melhores decisões para a cidade e qualquer esclarecimento se faça necessário. Talvez eu não estou vendo todos aqui na minha tela está aparecendo o vereador Renato Sugeres, está aparecendo a Pri, está aparecendo a Carla e está aparecendo o Dalmo na tela maior, mas já me falaram que já tinha visto anteriormente a Mariane, vi também que está presente o vereador Afrânio. Se tiver mais algum, eu não estou vendo aqui na minha tela, mas cumprimento a todos e estamos à disposição. O Cobalcini também está, não aparece na minha tela, então, cumprimento a todos e estamos à disposição, vereador. Vereador Renato, presidente, ao cumprimentar o doutor Paraná e os demais vereadores, ontem, na conversa que tivemos com os líderes e a mesa diretora, foi colocada à disposição que os vereadores, especialmente a Comissão de Saúde, mais 2, 3 vereadores que estão incorporando essa comissão, podia ajudar a Secretaria da Saúde a viabilizar alguns encaminhamentos. Então, eu até fiz uma colocação, secretário, que nós tínhamos assim, uma certa preocupação em fazer encaminhamentos, que nós não somos da área da saúde, com exceção da Manu, parece que conhece, trabalhou nessa área, e o vereador Renato. Então, às vezes, a gente pode fazer alguns encaminhamentos que não seja pertinente à própria área, né? A nossa preocupação é nesse sentido. E, olha, foi sugerido ontem que podia transferir um paciente para outro local, Isso aí, na minha opinião, é uma situação difícil, porque ele pode contrair o próprio vírus na transferência durante esse período, isso é muito perigoso. Então, o que nós fizemos ontem foi colocar-se à disposição
da secretaria, viabilizar e como que nós podemos ajudar. Na verdade, nada mais do que isso, porque a gente sabe que também nós temos limitados a fazer um tipo de atendimento nessa área, que não é nós especificamente, não é o papel da Câmara. Mas eu queria saber do senhor qual a área que nós podemos atuar, como ajudar, como dar sugestões e trazer o melhor para Florianópolis. A gente sabe, como o vereador Renato falou, nesse momento a situação é crítica, não existe culpado, existe o entendimento de resolver o problema, ajudar a resolver o problema, e nesse sentido nós estamos à disposição para ajudar a prefeitura, se for possível, ou pelo menos ter informações concretas, quando a população viesse ao nosso encontro, a gente saber exatamente o que pode falar, em que pé está a situação, quais os hospitais que têm convênio com a prefeitura, e ontem foi citado também, tem 3 hospitais, Exército, Polícia e Aeronáutica, que talvez possa haver essa conversa também, e nós estamos dispostos a ajudar nesse sentido. Então, eu só quero dizer para o senhor que a minha preocupação é a gente entrar na área da saúde totalmente, porque não é o nosso papel, nem o nosso conhecimento, mas estamos à disposição para ajudar no que for possível. Obrigado, presidente, e obrigado, secretário. Vereador. Próximo vereador Afrânio. Carla, vereador Afrânio. Eu vou falar. Eu não me inscrevi, Renato, mas eu vou aceitar a tua... Está cortando. Tua sugestão. Uma explanação. Oi? Tá me ouvindo, cortando. secretário? Tá. Sim, vereador Afrânio. Eu estou ouvindo, eu só mantenho desligado para não dar microfonia. Tá? Não, eu sei, mas é que alguém disse que está cortando e eu... No começo, quando começou a falar, cortou, mas depois... Tá, obrigado. Então, eu queria que o secretário fizesse uma explanação macro sobre qual é a situação do município, em termos gerais, tudo que nós temos, o que está acontecendo nesse momento, uma análise da verdadeira situação, uma análise situacional. E que me respondesse, secretário, se o senhor puder, o seguinte: eu ainda ontem, na reunião com os vereadores, eu disse que eu aprendi com o secretário do Paraná que não se combate a Covid com UTI. É o que o senhor nos dizia. A UTI é a última instância. Se combate com medidas preventivas. Então, eu pergunto o seguinte: se as atuais medidas são suficientes, se é necessário tomar atitudes mais restritivas. Terceira questão. Então, a primeira foi uma avaliação do momento que nós estamos, a situação do município, uma avaliação macro. Outra, sobre as medidas restritivas, se elas são suficientes, elas estão atendendo o desejo da equipe técnica. Terceiro, secretário, também, certa ocasião, e o senhor dizia que a prefeitura cuida da atenção primária de saúde e UTI não é coisa do município, é coisa do governo do Estado. Eu quero saber, nessa terceira minha pergunta, é que se mudou a posição do município, se o município acha que que agora é do seu desejo também cuidar das UTIs. Por último, aquela iniciativa, 2 iniciativas desse final de semana, aquela situação do Parque de Coqueiros, de uma fila longa e muita reclamação, se isso vai se repetir, como é que a secretaria pretende corrigir aquele tipo de problema, né? Não sei se chegou até o senhor, mas filas de 4 horas, pessoas 4 horas e meia na fila, idosos. E também o inverso, ali no pedágio da SC 401,
aconteceu o contrário. Tinha disposição, equipe, estrutura, mas não havia interessados pela vacina. Foi isso que me chegou. E por último, a gente havia combinado de fazer uma visita nos estoques do almoxarifado da prefeitura. Se está de pé ainda o convite que o senhor nos fez, de ir visitar para ver as seringas e agulhas, etc., que nos interessa no sentido de ter uma consistência mesmo de todas as informações como órgão fiscalizador. Vereadora Carla. Obrigada, vereador Renato. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde, secretário. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco mais uma vez. Eu queria, na linha do que o vereador Afrânio traz sobre as medidas restritivas, eu queria que o senhor explanasse para a gente uma informação em relação às UTIs também, porque existe sempre uma dúvida entre nós, né, um debate na sociedade entre os parlamentares e o campo político sobre o quanto que as medidas restritivas mais ou menos flexíveis geram, né, de eficiência tanto para salvar vidas ou de impacto econômico para o município ou não. Eu queria saber quanto custa cada leito de UTI contratado para o município diariamente. E como que a gente poderia fazer aqui, enquanto, né, parlamentares, essa ponderação econômica entre custo de UTI, né, medidas mais restritivas e o quanto de eficácia que tem para a circulação do vírus, efetivamente isso, para o nosso município. Um segundo ponto, também em relação ao que aconteceu no final de semana sobre a vacinação dos idosos, etc., a gente sabe que uma das justificativas, inclusive, né, para aquela até aglomeração, né, de carros e filas, é a falta de profissionais para atender a população como um todo. E daí eu queria saber se existe, por parte do município, a perspectiva de contratação de novos profissionais de saúde, uma vez que nós temos um concurso público em aberto no município, inclusive com vagas relacionadas a profissionais de saúde, e se tem alguma perspectiva desse chamamento em algum momento para auxiliar na questão do enfrentamento à pandemia, até porque, se a decisão for contratar ou não UTIs, a gente sabe que necessita de profissionais para operar esses leitos também, e a gente precisa saber, né, sobre a real situação do município em relação a isso. Um outro ponto que eu acho que antecede qualquer discussão que a gente venha fazer aqui, para o bem ou para o mal de uma gestão municipal, é que não existe vacina no país. Nós estamos diante de um governo federal que não está dando atenção para fabricação de vacina, para compra de vacina e para distribuição de vacina. E isso, queira o Jean, o Moisés ou não está vindo do governo federal. E nós, enquanto parlamentares, enquanto vereadores e vereadoras, temos que nos posicionar em relação a isso. Porque há uma desmobilização do protocolo, que sempre foi o protocolo de vacinação no país todo, de que ele é verticalizado. E a gente não tem essa distribuição e essa fabricação de vacina suficiente neste momento. Então, acho que a gente tem também que se posicionar enquanto Câmara, seja enquanto Câmara de Florianópolis ou em articulação com as câmaras da Grande Florianópolis, ou até mesmo em conjunto com a UVESC, que é a União dos Vereadores de Santa Catarina, numa moção de apelo para compra de vacinas e produção de vacinas nacional e distribuição para os estados e municípios. Porque, embora tenha a decisão do STF, né, de que a compra possa acontecer
por município, por estado, a própria Pfizer já se manifestou dizendo que não negocia com o município nem com o estado, que ela só negocia com a União. Obviamente, né, é muito mais lucrativo negociar com a União também. Então, nós temos que pressionar o governo federal, os nossos senadores, os nossos deputados, para que faça esse intermédio lá no Congresso Nacional, e eu acho que nós podemos nos manifestar enquanto vereadores, enquanto Câmara, em relação a isso. Por hora, é isso, e depois, a partir das respostas do secretário, a gente pode fazer outros encaminhamentos. Vereadora Mariane. Oi, boa tarde. Boa tarde, vereador Renato, né, que preside essa comissão. Em seu nome, cumprimento todos os meus colegas, né, vereadores e vereadoras aqui, servidores da casa. Secretário Paraná, boa tarde, obrigada por mais uma vez se disponibilizar e tirar nossas dúvidas. Bom, eu vou direto nos meus questionamentos, que eu sei que o senhor vai pontuando aí, né, e para poder nos dar uma luz nessa situação toda. Essa foi uma ideia que eu sugeri para o presidente Khatumi, né, da gente se movimentar mais para trazer o debate para a Câmara e de que forma a gente pode unir forças e não medir forças, né? Então, fico muito grata de todos os colegas aqui terem topado essa sugestão e do presidente prontamente ter direcionado essa comissão para isso. Situação dos leitos, como foi colocado, quantos leitos foram criados desde o início da pandemia, secretário, na cidade de Florianópolis, seja atribuição do município ou do estado? Qual é a situação desde o início, assim, do que a gente teve a mais de leito para o tratamento do Covid? Quais as medidas que foram tomadas pela prefeitura desde o início? Né? E agora, nesse momento que a gente viu que começou a se agravar, como que a prefeitura se preparou para a operação veraneio, mesmo não tendo as festas de Réveillon, tudo a gente sabe que vem muito turista, se houve um planejamento da prefeitura para receber essas pessoas, uma vez que a rede hoteleira, tudo isso estava funcionando e não tinha por que parar, né? Mas se foi planejado um controle para isso, junto com a Secretaria de Saúde. Os recursos recebidos, né? Quanto que Florianópolis recebeu, e onde e como foram aplicados. Isso são questionamentos que eu, como vereadora, estou recebendo, eu tenho dúvida enquanto cidadã, né, porque como foi colocado pelo vereador, a gente fica sabendo pelos jornais, e muitas vezes não com dados oficiais, né? Como que eles foram aplicados e onde? De que forma a prefeitura está atuando para gerenciar essa crise hoje? Uma situação que a cidade se instalou numa crise, né? Qual o apoio que a Secretaria de Saúde está tendo, da própria gestão da prefeitura, o que está sendo feito, o que precisa, o que está faltando que a gente possa mediar algum debate, auxiliar a Secretaria para gerenciar e planejar essa crise da melhor forma possível, aqui é uma questão de auxílio mesmo. E se existe um diálogo da Secretaria do município com os outros hospitais, sejam eles públicos ou privados. Porque eu recebi também de alguns gestores de hospitais um pedido de ajuda de como a gente poderia estar sabendo, por exemplo, não sei se houve essa visita da Secretaria de Saúde ou do próprio prefeito ou vice-prefeito quando estava aí, né? Se ele foi nos hospitais verificar a situação dos leitos, como que é a UTI, qual atendimento que cada hospital faz aqui em Florianópolis, seja ele público ou privado, porque recebi algumas informações que tem hospitais em Florianópolis privados, por exemplo, que inclusive se colocam como livres de Covid. E a gente sabe que não existe hoje um ambiente livre de Covid, tu não vê onde é que está o Covid, né? Então, se existe alguma fiscalização nesse sentido da rede hospitalar, se existe o diálogo com a rede hospitalar, seja pública ou privada, ou até foi citado aqui a questão do hospital da Polícia Militar, que tem uma estrutura muito boa, tem o Hospital Beira-Mar, que tem leitos de UTI, mas não tem equipe, se a Secretaria de Saúde tem esse conhecimento, ou se até quer a nossa ajuda para ir fazer essa fiscalização, da gente ir a campo e ver o que realmente, se o que estão nos falando é verdade. Né? Então, eu queria saber se tem esse levantamento dentro da Secretaria de Saúde, da rede pública e privada de atendimento ao Covid. Se temos estoque, kits de intubação, oxigênio, por exemplo, no Hospital Florianópolis, que eu acho que é mais sobre a gerência do município, seria o Hospital Florianópolis, né, doutor Paraná? E daí o senhor me corrige na sua fala, não sei, é uma OS, mas daí o senhor me corrige depois na sua fala.
A questão do protocolo também, eu recebo muita demanda sobre o protocolo utilizado nos postos de saúde. Pessoas que chegam com sintomas, fazem o exame, aí recebem o atestado médico, vão para casa só com um medicamento de febre. Não existe um protocolo tipo de já dar um antibiótico, alguma coisa, porque o exame demora para ficar pronto e o COVID, de um dia para o outro, ele altera os seus sintomas e a pessoa pode ficar muito mal, como eu fiquei com uma pneumonia, por exemplo, e eu estava tomando os remédios. Mas muitas pessoas estão questionando assim, como assim? Eu voltei para casa só com remédio de febre, se eu estou com tosse, estou com tudo, mas é porque o exame não ficou pronto. Se existe alguma situação que a gente pode ter um centro que possa atender quem quer ter esse protocolo, né? E dos médicos que aceitem fazer esse protocolo também. Centro de testagem, enfim, teve sugestão de centro de testagem para fazer no Centro-Sul, todo mundo para não ir... O que as pessoas reclamam também, doutor Paraná, que daí, não no sentido de denúncia, né? No sentido do senhor saber o que chega para os vereadores aqui. Que chega no posto de saúde, está lá sendo atendido no posto, tanto quem pode estar com o Covid, como quem foi lá porque estava com outra doença, né? Ou foi pegar um remédio, ou foi, enfim. Então, se não seria interessante o município fazer um local específico para atendimento de Covid, seja um Centro-Sul, pegar um espaço maior e lá montar uma rede de atendimento. A gente sugeriu aqui o reforço da fiscalização de trânsito, estou passando para o senhor ter uma ideia que a gente vai levar para quem é dessa fiscalização, porque se a gente evitar acidentes de trânsito, evita acesso e demanda de pessoas com traumas nos hospitais, e isso pode dar um alívio, né, nos leitos para o atendimento do Covid também, é uma situação que parece que é separada, mas não é. Como que está o diálogo com a Defesa Civil nessa situação? Se existe um reforço, lá existem muitos voluntários, que prontamente poderiam estar ajudando nesse momento, seja na questão do planejamento de vacinação, enfim. E outra sugestão que daí eu coloco aqui é de se a prefeitura tem um levantamento na sua rede de servidores das pessoas que têm formação em enfermagem, mesmo que seja de outra secretaria. Por exemplo, lá na Guarda tem uma colega que é enfermeira, quando a gente precisava aplicar as vacinas, ela auxiliava na aplicação dessa, e não tirava um servidor da saúde. Então, se é possível fazer esse levantamento para, numa situação que a gente está numa situação meio que de calamidade, né? Não, vamos chamar os servidores que têm formação em enfermagem para aplicar vacina, vamos fazer um mutirão de vacinação. Chegaram as vacinas, não tem gente, já tem esses dados prontos para fazer esse mutirão, inclusive com servidores da Câmara ou da Assembleia Legislativa, pessoas que estejam em Florianópolis, para poderem fazer essa força-tarefa, né? Quais as medidas restritivas que estão sendo colocadas, né? Eu fico com muita dor no coração de imaginar fechar o comércio para quem está fazendo tudo certinho, os restaurantes, né? Os empreendedores, micro e pequenos empreendedores, mas as escolas, por exemplo, eu vejo numa questão primordial dar uma pausa nessas 2 semanas. Isso, para mim, assim, a minha filha não está indo para a escola, mesmo que esteja tendo a possibilidade de ter o presencial. E algumas professoras da escola dela, 13 já estão nessa semana, de uma semana que começou para outra, 13 professores da escola dela já estão com suspeita de Covid. E a questão que os outros vereadores colocaram também, que eu queria saber, né, como que foi planejada a questão da vacinação dos idosos, naquele que eu imagino que foi com a mais boa intenção, mas talvez se fosse planejado junto com outras secretarias, vendo os outros servidores que também poderiam estar auxiliando na vacinação, por serem formados também nessa área, enfim, como que a gente poderia estar ajudando para uma próxima mutirão de vacinação, a gente poder estar unidos, né, e não estar só a Câmara e os vereadores recebendo denúncia que a coisa está ruim, que está no trânsito, que tem idoso querendo ir no banheiro e não pode porque ficou muito tempo. Então, foram muitas demandas que a gente recebeu, mas para uma próxima situação, que tem um mutirão de vacinação, que a gente possa estar unidos, né, para poder estar lá fazendo esse atendimento para a população da melhor forma possível, porque a hora que chegarem as vacinas... E aqui só fazer uma colocação, eu participei de uma reunião onde estava a deputada Carmen Zanotto, o senador Jorginho Melo, o deputado Bruno Souza, a Manu estava, o Marquinhos, né, que é nosso vereador agora, e algumas lideranças para falar da vacina. E a deputada Carmen Zanotto ainda que levantou essa questão, Carla, da vacina, que nenhuma empresa pode vender a vacina sem antes o governo ter
a quantidade necessária para atender o Plano Nacional de Vacinação, de imunização. Então, foi pedido isso, né, para que, se não tivesse lá no governo federal, já que a gente tinha representantes do governo federal ali, o doutor Paraná também estava na reunião, né, e foi explicado isso até pela deputada Carmen Zanotto, que é enfermeira, é da área da saúde, sobre essa questão, que não tem como se vender para um particular ou para uma prefeitura, enquanto o governo não tem o que ele precisa para o Plano Nacional de Imunização. Então, essas são minhas questões, foi um monte, né, doutor Paraná? Mas vamos lá. Então, passa a bola, Renato. Obrigado, Marina. Vereadora Manu? Olá, colegas, obrigada pela participação, né, e prazer vê-los a todos. Secretário, muito obrigada pelo seu tempo. Estava muito preocupada em entender que a gente não poderia atrapalhar o seu trabalho nesse momento tão crítico, né? Então vou tentar ser breve também. Eu tenho algumas dúvidas em relação a como nós podemos ajudar, mas também como a gente pode prover à população de informação, uma vez que a Câmara é representante do povo, né? Então, acredito que muita gente nos acessa por não conseguir ver com clareza os dados na própria secretaria. E a gente pode ajudar, mas também temos dúvidas sobre os dados. Então, queria entender como é que está a atualização do covidômetro, porque fui buscar mediante uma acusação de que agora o perfil do paciente entubado, do paciente internado, estava mudando. E justamente para a gente tentar relacionar com festas clandestinas, com um público diferente, mas a gente não conseguiu, através dos dados, justificar isso. Aí depois veio uma reportagem de jornal dizendo que sim, mudou o perfil. Então, essa informação está um pouco duvidosa e conflitante. E para a gente é muito importante saber isso, porque nos ajudaria muito a ajudar nas conversas de fiscalização. Uma vez que, se a gente entender que o perfil do paciente é um pouco mais jovem, é dos 20 aos 40 anos, é o maior perfil de contaminado, e também entender como é que estão sendo os testes, né, se eles estão sendo feitos por nicho, a gente entenderia o perfil do paciente epidemiológico e poderia direcionar fiscalização de uma forma mais eficiente, porque é uma força-tarefa bem grande, né? Então, acho que quanto mais eficiência nós extrairmos da fiscalização, mais a gente consegue manter uma política de menos restrição que permite às pessoas que estão se ajustando aos protocolos continuarem trabalhando. Então, se a gente entender qual que é a maioria do perfil de trabalho dessa pessoa, né? Se são motoristas de ônibus, se são professores, se são garçons, então a gente entender qual que é o perfil dessa pessoa, se são jovens, se são realmente os mais idosos, para que a gente conseguisse também ajudar nesse trânsito e nesse olhar da fiscalização. Outra coisa, gostaria de entender como é que a Secretaria da Saúde está se comunicando com essa força-tarefa da fiscalização, porque o que eu percebi foi que a fiscalização foi feita em lugares muito óbvios, né? Eu, caminhando, encontrei 2 forças-tarefas na mesma rua, praticamente, em lugares que tradicionalmente estavam cumprindo os protocolos. Então, estamos realmente não pegando locais que estão descumprindo e fiscalizando o CNPJ que está lá, tentando se adequar. Então, só para entender se há comunicação da Secretaria da Saúde com a Secretaria que está, né, se organizando para fazer a força-tarefa. E, em terceiro, para a gente entender também se houve alguma visão na compra, aliás, quais são as demandas que realmente estão gritando para a Secretaria de Saúde, se é falta de EPI, se é falta de equipe, para que a gente pudesse realmente fazer espaço orçamentário, caso necessário, né? Acredito que é assim que a Câmara pode ajudar, e ajudar a pensar aí realocação de recursos para a Secretaria, mas hoje não está claro para nós o que está faltando, se é equipe, se é EPI, se é local, né? E a gente entende que as medidas mais eficientes contra a pandemia no seu maior estágio de contágio, realmente é vacina, proteção, máscara e distanciamento social. Eu recomendo, e vou fazer todos os meus esforços para isso, que o distanciamento social seja feito principalmente para as pessoas que consigam cumprir protocolo de segurança e a gente consiga direcionar todos os esforços para que essas pessoas consigam continuar. Mas seria isso. Muito obrigada, secretário. Obrigado, vereadora Manu. Vereadora Pri. Vereadora Pri.
Ela precisa abrir o microfone, vereadora Pri. Acho que agora deu, certo? Estão me escutando? Sim. Sim. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, secretário. Então, a minha fala é mais assim, tentando trazer algumas informações que eu fui atrás para tentar esclarecer, porque é extremamente angustiante tudo que a gente está passando, e não é só em Floripa, é no mundo, mas também sabendo que era uma coisa bastante esperada que viria a acontecer aqui, por tudo que a gente estava observando na cidade, né? A falta de respeito aos protocolos, pelo fato de termos praia, pelo fato de termos turistas, pelo fato de não conseguirmos controlar as pessoas que meio que desacreditaram, eu acho, na doença, ou são kamikazes, né? Porque sabendo tudo que estava por vir, porque nós fomos alertados sobre uma segunda onda e algo muito mais agressivo, fez com que as pessoas meio que ignorassem e colocassem as suas vidas e as vidas dos outros em risco. E isso é uma coisa bastante triste e preocupante, porque nós vai demorar muito tempo para essas vacinas, para todo mundo estar vacinado. E o risco de muito mais óbitos está cada vez maior e muito menos leitos, maior ainda. Ontem à noite a gente começou a ler algumas coisas, eu e o meu marido, e a gente foi atrás de algumas notícias do governo do estado, onde eles colocaram que eles têm em caixa 600 milhões para comprar vaga de UTI, tanto UTI quanto vaga comum para as pessoas no setor privado. O problema é que não se sabe se vai ter essas vagas disponíveis para compra, né? E algo que esses hospitais privados estão trazendo de queixa é que o valor ofertado acaba se tornando pequeno e não cobre esses custos, e acabam também não tendo o material suficiente, equipamento de proteção suficiente. Então, a gente cai em vários tipos de demanda. Quando consegue consertar um lado de conseguir vaga, não se consegue uma equipe. Quando se consegue a equipe, não se tem o material. Quando não tem o material, o paciente já morreu. Então, assim, é algo muito grave, né? É na cidade, é no estado, é no país, é no mundo. E é muito assustador, porque também o próprio prefeito trouxe, nós temos dinheiro em caixa para comprar as vacinas, só que isso só pode ser feito caso o plano nacional de imunização não dê certo. Senão nós não vamos conseguir, nós podemos ter milhões em caixa, que se esse plano não der certo, a União não vai liberar para que a gente compre. Então, são coisas que vão nos angustiando, porque a gente sabe que uma hora vai chegar ao fim, vai se fazer, mas a gente não sabe dizer quando isso vai acontecer e quantas pessoas vão pagar com a própria vida até isso acontecer. Aí, a única coisa que eu gostaria mais assim, de pontuar é que, de repente, eu acredito que já o Dr. Paraná já tenha isso, mas, de repente, possa até também nos passar esses dados, requerer a informações direto ao governo do estado, né? Para ver essa abrangência maior do que está sendo feito, articulado. Eu sei que hoje à tarde está tendo uma reunião também, né, do governo. Então, é mais para buscar realmente, a gente tentar buscar amenizar, né? Eu sei que, como a gente colocou, UTIs talvez não sejam a única solução. Eu acredito que a gente vai ter que repensar sobre o lockdown, sim, embora seja horrível. Só que se a gente não conseguir segurar a disseminação do Covid, não vai ter leite suficiente e as pessoas vão morrer. Então, talvez algumas coisas, sim, nós vamos ter que segurar, que sejam por 2 semanas, sim. Talvez fazer um trabalho mais enxuto, com menos horas de áreas abertas, um rodízio de funcionamento de alguns locais, com um reforço maior, talvez, infelizmente, da polícia, fazendo a proteção da própria pessoa, que é um absurdo, as pessoas deveriam ter consciência, mas, infelizmente, nós temos, pelo jeito, muitas pessoas complicadas emocionalmente,
ao ponto de se colocar em risco e colocarem o outro também. Então, eu acredito que vai ser uma junção de coisas que precisam ser feitas, onde nós iremos perder, muitas pessoas irão perder, mas que, em primeiro lugar, é para estar buscando salvar as nossas próprias vidas. Seria isso que eu gostaria de colocar. Obrigado, Pri. Vereador João Cobalcini. Boa tarde, presidente Renato, meu líder de bancada, vereador Dalmo, os demais colegas vereadores, secretário Paraná. Como a Manu falou, o secretário tem bastante trabalho, então eu vou buscar ser rápido aqui nos questionamentos. Eu só queria entender, secretário Paraná, como é que funciona o Plano Nacional de Imunização? Por que se os estados e municípios e os consórcios de entes só podem comprar após a conclusão do plano? Acredito que o plano seja imunizado 100% das pessoas, ou não? É essa a minha primeira dúvida. No ritmo do Plano Nacional de Imunização, quanto tempo demoraria para imunizar 100% das pessoas em Florianópolis? Ou se seriam 100%, ou, enfim, só as pessoas que estão estabelecidas no critério do plano? E a terceira pergunta é se já existe alguma cepa, já foi localizada alguma cepa diferente aqui no município de Florianópolis. Obrigado, presidente. Era isso. Obrigado. Agora não tem mais nenhum vereador, eu vou fazer minhas indagações, tá? Eu queria, a princípio, primeiro, salientar, eu já fiz algumas reuniões durante essa semana, a semana passada é outra, onde eu quero aqui dizer, e o secretário Paraná sabe disso, da grande presença e da grande atuação do nosso vice-prefeito Topázio Neto, esteve muito presente nos últimos 14 dias em todas as reuniões que nós precisamos de trabalho, de informação. Tá? Então, também quero aqui dizer ao secretário Paraná e toda a sua equipe que tem se dedicado com uma forma extrema de trabalho, mas eu queria colocar, secretário Paraná, algumas coisas, por exemplo. No meu entendimento, deveria haver uma mudança no protocolo de atendimento. Esse atendimento no centro de saúde, ele tinha que ser muito mais presencial, porque nós temos aí pessoas que vão pedir para fazer um teste, o próprio centro de saúde recomenda o teste. Eu tenho um caso de hoje, que ele foi recomendado para o dia 9 de março. Nós estamos no dia 1º de março. Quando sair o resultado, o ciclo do Covid já passou. Enquanto isso, ele vai ficar tomando dipirona? Não tem condições. Então, no meu entendimento, deveria haver uma divisão dos casos leves que precisam ser tratados para que não se tornem graves. Isso é possível ser feito, porque no atual momento, apenas a recomendação é fazer teste. Mas o teste, com a demora que vai ficar pronto pela saúde pública, ele acaba comprometendo todo o quadro da pessoa que está doente. Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante. De repente, poderiam fazer uma divisão no tipo de atendimento, para que os casos mais simples não cheguem a ficar graves. Eu entendo que muita gente hoje está internada e está indo ao hospital porque houve demora no atendimento. Eu sempre utilizo na área da saúde que eu quero pifar por excesso, eu quero falhar por excesso, mas eu não quero falhar por falta. E talvez isso é uma coisa que não está acontecendo. Isso não é uma crítica, é uma constatação. Eu sou da área da saúde, estou acompanhando o Covid desde o ano passado. Não se fala, por exemplo, eu até gostaria de saber por que o centro de saúde não fala em medidas preventivas. Não é possível dizer que nada funciona de forma preventiva. Funciona, eu tenho várias comprovações que isso funciona. Tá? Não quero aqui me meter nisso aí, porque é uma questão ética, mas o que me incomoda é que as pessoas reclamam, eu recebo ligações o dia inteiro, de pessoas que só recebem dipirona, e quando estão mal, estão com falta de ar, aí precisa retornar, mas não fez o teste ainda, a UPA leva 5 horas para atender, enfim, tem uma série de coisas que nós precisamos organizar isso. Tá? Tem umas informações também de que quem foi vacinar na 401 não recebeu comprovante de vacinação, alguns, nem todos. E algumas pessoas que foram lá vacinar, a enfermeira disse que o comprovante teria que pegar no seu
centro de saúde de origem. Até quero ver com o senhor até onde que isso aí tem veracidade. Outra coisa, secretário, sei que não é da sua área, mas nós, como comissão, nós vamos ter que ver também a questão do cemitério. Não vamos fechar o olho para uma questão do cemitério, nós não temos mais lugar para enterrar as pessoas que estão falecendo de Covid. A todo dia, várias. Só ontem, eu na rede social, eu dei 10 meus sentimentos, meus mais profundos sentimentos, de pessoas conhecidas. Agora, imagina os que a gente não conhece, né, João? É uma loucura isso, tá? Eu queria lhe perguntar uma outra coisa. A partir dessa reunião de hoje, eu queria fazer uma escala de fazer uma reunião diária com o diretor de cada hospital. Pegamos o diretor do Caridade amanhã, pegamos do HCR na quarta, pegamos lá da Marinha na quinta, para ver qual é a situação, o que a Marinha está fazendo, vamos ver o que a polícia está fazendo. Enfim, eu queria saber do senhor se essa é uma boa recomendação, se essa é uma boa orientação, para que a gente possa trazer dados que talvez a própria saúde não tenha. Porque, como bem foi dito na reunião de ontem, nós temos aí alguns locais, como Marinha, Polícia e Base Aérea, que parece que não estão tendo nenhum trabalho com relação ao Covid. Então, isso nós temos que ver a questão da veracidade, tá? Mas estamos aí para aceitar a sua sugestão para que essa comissão possa fazer o maior trabalho, não querendo superar o trabalho da Secretaria de Saúde, mas querendo ser um braço externo para esse trabalho. Obrigado. Pode falar, vereador Renato, secretário. eu entrei na reunião também, acho que o senhor não viu a minha entrada aqui, vereador Marquito. Tá, então... Rapidamente, só queria dar uma boa tarde a todas as vereadoras e vereadores. Também é importante que estejamos aqui reunidos com o doutor Paraná, mesmo sabendo da urgência, mas o Poder Legislativo também é muito demandado sobre esse tema, então, e está aqui disposto também a colaborar, né? Muitas das minhas questões elas já foram, de certa forma, contempladas pelo posicionamento de muitos vereadores e vereadoras. Nós também somos demandados e questionados sobre as ações do Executivo, né? A questão da vacinação, nos postos de vacinação drive-thru colocados pela Prefeitura tem dado uma série de reclamações, né? Eu acho que isso tem que ser revisto, tem que ter uma revisão sobre esse fato. O que aconteceu com os idosos na semana passada foi terrível, de alguns aguardarem de 3 a 4 horas para poderem ser vacinados, né? Queria colocar uma questão concreta para o doutor Paraná, que além das 7.175 doses que chegaram no dia 25 de fevereiro, qual que é a previsão da chegada de mais doses para Florianópolis, né? Se isso está aguardado dentro de um calendário. Também surgiu aqui uma outra pergunta. Qual que é o seu posicionamento, doutor Paraná, sobre a abertura para as aulas presenciais na rede pública municipal, né? Não sei se alguém aqui colocou. Também queria saber do seu posicionamento, enquanto chefe do Executivo da Secretaria de Saúde, sobre a recomendação dada conjunta entre Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, entre outros órgãos, para instalar um período de lockdown por 14 dias, tendo em vista as condições e os indicadores do qual nós nos encontramos, assim como foi estabelecido, inclusive a partir de hoje, no estado do Rio Grande do Sul, né? Queria também perguntar para o doutor Paraná a posição dele em relação ao procedimento e a ausência de protagonismo do Executivo Municipal no debate junto com o governo federal sobre o pagamento de leitos de UTI por conta do governo federal para o uso do município e também a ausência do protagonismo do Executivo Municipal para o debate em relação à aquisição de vacinas e um plano de vacinação adequado para o município de Florianópolis, né? Também dizer para o senhor Paraná, o nosso secretário, que o nosso mandato também está aqui à disposição para colaborar no processo pedagógico e educativo da população. Infelizmente, a gente chega aqui a 1 ano de pandemia nesse estágio, né? Isso não acontece por acaso, isso tem
uma consequência do ponto de vista do relaxamento, da ausência de uma campanha efetiva sobre a questão da dinâmica microbiológica desse vírus, né? E da ausência também de entendimento do ponto de vista da população como um todo sobre a dinâmica microbiológica de mutação, de transmissão e do risco que a população está realmente colocada nesse momento da humanidade, especialmente também aqui na cidade de Florianópolis, né? Nós temos casos aí no mundo em que ilhas conseguiram alguns métodos mais adequados e diminuíram muito o contágio, a contaminação e, consequentemente, as mortes, né? E acho que é importante a gente refletir sobre esse aspecto. Então, eu coloco aqui rapidamente as questões e, às explicações, a gente volta a reforçá-las novamente. Muito obrigado. Doutor Paraná, pode responder? Eu quero avisar, eu quero já deixar colocado aqui que todo mundo teve seu tempo livre para perguntar, para falar tudo. A volta será apenas de 30 segundos para cada um, tá? Senão nós vamos ficar a tarde inteira e, na realidade, o secretário Paraná, ele tem um tempo limitado para ficar aqui, tá? Era isso, vereador, é que às 15h30 eu já Sim. tenho uma audiência, inclusive, que eu não posso faltar, que é um julgamento do Tribunal Federal, onde eu fui convocado como testemunha. O áudio está baixo, vereador. Está baixo meu áudio? Sim, doutor Paraná, o seu áudio baixou. Estão escutando? Não, está muito baixo. Melhorou? Não. Melhorou? Não. Está no máximo aqui já. Não sei o que está acontecendo. Aqui eu estou no máximo aqui. Vocês estão escutando agora? Sim. Bem, é que eu estou dizendo que eu tenho que... Alô? Pronto? Estão escutando? Sim, pode falar. Então, é que eu tenho que 15h30 eu tenho que me ausentar porque eu tenho uma participação como testemunha numa audiência federal de médicos do HU, então eu tenho que me afastar. Mas até lá eu estou à disposição e já inclusive, transferi outros compromissos que eu tinha na minha agenda com a solicitação ontem do deputado Renato Gessi. Vou tentar, são muito amplas as perguntas, né? Mas eu vou tentar respondê-las. A situação de Florianópolis, atualmente, por pergunta que me foi feita pelo vereador Afrânio, não é diferente do restante do país, de Santa Catarina, não é diferente. É uma situação onde nós temos um aumento dos graus de contaminação e em Florianópolis isso era mais esperado, nós tínhamos dados sobre isso, que seriam as cidades de praia, cidades que sempre, embora tenha diminuído o impacto turístico, mas que são cidades turísticas e que, porventura, então, esse tipo de cidade, principalmente balneária, favorece aglomerações, então nós sabíamos que isso ia acontecer e de que tentamos ver de que maneira a gente podia realmente atuar diminuindo isso. E Florianópolis vem fazendo isso, né? Nós somos a cidade brasileira, proporcionalmente, com o maior número de pessoas testadas e que consegue a nossa vigilância, lógico que tem um limite, consegue fazer o levantamento dos casos e a tentativa de isolamento dos mesmos. Só que isso, cada vez que aumenta muito o número de pessoas contaminadas, isso fica cada vez mais difícil fazer isso em tempo hábil, mas continuamos fazendo isso. Em todas as conversas que foram feitas aqui, acho que os vereadores, cabe ressaltar os princípios do Pacto pela Saúde, né? No Pacto pela Saúde, do SUS, Pacto pelo... Florianópolis não tem qualquer gestão sobre a questão dos hospitais. O único hospital que Florianópolis tem gestão é sobre uma parte do Hospital de Caridade no que tange a cardiologia, onde então Florianópolis gerencia os leitos de cardiologia do Hospital de Caridade. Todo o demais complexo hospitalar de leitos, ele é regulado e ele fica à disposição do governo do estado. Assim como vocês viram falar que nas vacinas, mesmo que agora os municípios comprem vacinas, se eles comprarem, eles deverão colocar essas vacinas à disposição do Plano Nacional de Vacinação, e essa é uma obrigatoriedade legal, assim como também Florianópolis, por exemplo,
se fosse fazer contratualização de leitos, esses leitos são colocados, ou Florianópolis, ou qualquer outra cidade, esses leitos são colocados à disposição da central de leitos regulada pela SES. Quanto aos leitos de UTI, esses já não, esses são obrigatoriedade de financiamento do governo federal. Cabe ao governo estadual abri-los, buscar um credenciamento desses leitos junto ao governo federal, e caso o governo federal, então, aceite esse credenciamento, o governo federal passa a repassar os recursos para a manutenção dos leitos de UTI. Isso foi feito, o que aconteceu foi quando o governo federal, na metade desse ano, começou a deixar o financiamento dos leitos, o que acontece, o governo do estado instituiu uma medida provisória, onde ele passou a garantir, ele, com recursos próprios do Ministério, o pagamento desses leitos que tinham sido desabilitados pelo governo federal e continuava buscando em Brasília formas de, novamente, o governo federal passar a pagar esses leitos. O governo federal paga esses leitos uma fração de R$ 1.600, enquanto o setor privado está cobrando de R$ 4 a 6 mil reais por leito, o que tem dificuldade, segundo, e até do ponto de vista legal, o que dificulta o Estado, né, a quem cabe fazer isso, a fazer a contratação desses leitos. O que aconteceu nos últimos dias, com as dificuldades financeiras do governo federal, do governo estadual, nós propusemos, por iniciativa do prefeito, nós propusemos que, numa reunião com todos os prefeitos da Grande Florianópolis, Florianópolis propôs ajudar o Estado pagando a metade dos valores SUS, se o Estado tivesse dificuldades financeiras de continuar pagando esses leitos, até que o governo federal repassasse os recursos para a manutenção dos leitos de UTI. Então, a ampliação dos leitos de UTI, a manutenção deles, era uma obrigatoriedade, é uma proposta do governo estadual, e o pagamento e a viabilização disso pelo governo federal. O que nós nos dispusemos foi a participar com uma metade dos recursos numa parceria com o governo estadual, se houvesse necessidade de ampliação de leitos e o governo federal não tivesse habilitado os mesmos. E com isso a gente iria fazer, estamos viabilizando, uma proposta de convênio com o governo estadual. Mas, novamente, esses leitos que Florianópolis, porventura, passar a ajudar, não quer dizer que vão ficar em Florianópolis. Florianópolis, hoje em dia, tem pacientes de vários lugares do estado e até de fora do estado. Como nós temos uma rede aqui que atende, inclusive, pessoas que vêm de fora, nós temos gaúchos internados, temos pessoas de outros estados, porque quem controla, quem vai internar e quem disciplina, levar de um lado para o outro, transferir daqui para lá, é a central de leitos, é a Central de Regulação de Leitos, que está sediada na Secretaria Estadual de Saúde. Quanto à questão também dos leitos, que foi falado, nós fomos atrás de tentar também ajudar o Estado. Nós tivemos uma iniciativa de tentar credenciar o hospital da Beira-Mar, que estaria com possibilidade de abrir leitos de UTI, mas quando fomos procurar o hospital, fizemos negociações onde a gente iria ajudar. A outra coisa, Florianópolis não pode ter qualquer iniciativa nesse sentido em hospitais fora da sua jurisdição, no caso Florianópolis. E o hospital que teria condições, que a gente foi buscar para tentar reabrir, numa parceria com o governo do estado, sempre levando a mesma questão, o hospital seria contratualizado, nós pagaríamos a metade, o governo do estado pagaria a metade, foi o hospital Beira-Mar, acho que é Beira-Mar, Hospital Beira-Mar. Só que a solicitação do dono do hospital, ele fez uma solicitação de R$ 4 mil por leito. E Florianópolis contratualizou, porque ser na sua condição como hospital regulado pelo município, que é o Hospital de Caridade, onde nós temos permanentemente 10 leitos para atendimento de pacientes cardiológicos, nós, com a iniciativa também do governo do estado, que deu os equipamentos, numa parceria, nós viabilizamos mais 20 leitos dentro do Hospital de Caridade. Novamente dizendo que esses 20 leitos não são para atender pessoas em Florianópolis, eles são na Central de Regulação de Leitos e podem ser lá internados pessoas de qualquer lugar. Então, Florianópolis ajudou e trabalhou com o governo do estado para viabilizar mais 20 leitos dentro do Caridade, totalizando 30 leitos. E agora, o governo do estado, nós dissemos então para o governo do estado que nós não teríamos nem condições de viabilizar, e o Caridade aceitou o credenciamento desses leitos dentro do valor SUS, dos valores do Sistema Único de Saúde, que são os mesmos valores que são pagos para os demais municípios, né, e que o SUS, o governo federal, paga no Brasil inteiro.
como tem essa pedida do setor privado, exigindo um valor muito, muito acima do valor SUS, o que eu estou sabendo é que há uma tentativa do governo do Estado, na tentativa de renegociação para a abertura de leitos nesse hospital, no Hospital Beira-Mar, que seria o único em condições de termos leitos de UTI dentro, e isso está em tratativa, e Florianópolis mantém também, então, o compromisso de repassar para o governo do Estado, caso isso aconteça, num compromisso que teve, de repassar metade dos recursos e valores SUS para ajudar no custeio disso. Procuramos também, por iniciativa nossa, também o Hospital da Polícia Militar, onde teria a possibilidade de 10 leitos Covid. Recebemos uma negativa, novamente, uma negativa do referido hospital, diz que não quer colocar pacientes Covid lá, que ele está disposto a fazer uma negociação de 10 leitos com a Secretaria do Estado, mas para leitos não Covid, para leitos de retaguarda. Também encaminhamos isso para a Secretaria do Estado e fizemos também uma visita ao hospital, a maternidade Carlos Correia, o que tornou-se totalmente inviável, tanto pelas condições locais do hospital, como pela proximidade do hospital e uma interligação do hospital com o asilo. Então, nós descartamos totalmente a possibilidade, dentro da Carlos Correia, de tentarmos avançar na possibilidade de ter leitos para pacientes Covid menos graves, já que o hospital não tem condições estruturais para ter pacientes médios, de gravidade ou graves dentro da instituição. Isso também, então, a própria instituição nos falou que não tinha condições de fazer isso por causa da presença do asilo. Então, nós temos acompanhado e somos parceiros do governo do Estado na tentativa de ampliar a capacidade hospitalar e de podermos viabilizar, né, um aumento das condições de internação, tendo em vista que a cidade, realmente a região, encontra-se com essa dificuldade de pessoas necessitando leitos e o hospital, então, como eu falei para o vereador, nos combate essa pandemia, não falei com UTI, falei não só com UTI, quer dizer, a pandemia se combate, no meu ponto de vista, com 3 ações estruturantes muito bem definidas, onde, sim, realmente UTI e leite hospitalar são uma parte dessa equação, sem dúvida nenhuma, não adianta menosprezar isso, mas tem outras ações, como vocês falaram aqui, medidas de distanciamento social, necessidade de infraestrutura, replanejamento, capacidade de aumentar a capacidade de vacinação, testagem e de insumos são coisas fundamentais que nós estamos trabalhando. A Florianópolis, então, pelo Pacto Federativo, Florianópolis cabe organizar a atenção primária, tanto que nós não recebemos recursos do governo federal para outras ações, a não ser a atenção primária, exceto que a gente recebe recursos do governo federal para a área de cardiologia do Hospital de Caridade. Esse que é o nosso contrato do Pacto Federativo, que foi feito já na época do Dr. Cândido e continua assim até agora. Em parte porque haver uma grande quantidade de hospitais de nível estadual dentro da cidade, o que torna importante ser o governo do Estado que faça a utilização e a regulação desses leitos. Bem, em frente, eu já falei do Hospital Beira-Mar, já falei do Hospital da Polícia, o Hospital da Aeronáutica, o Hospital da Base Aérea, ele nunca foi colocado em operação, né? Ele levaria muito tempo, iniciaria muitos recursos para ser colocado em operação, ele não tem redes, ele nunca funcionou como hospital, efetivamente, funcionou como um ambulatório. E já houve uma manifestação lá atrás, quando houve uma sugestão de colocar um hospital de base lá, um hospital de campanha lá, houve a manifestação do comandante da unidade dizendo que não tinha interesse que se pudesse colocar dentro do hospital da base um hospital de campanha. E manifestou-se isso, inclusive, para o governo estadual, e também nós fomos lá procurar e nos informou dessa maneira. A nossa regulação também aqui solicitou isso. Tá? A questão não sei, eu acho que eu já falei, vacinas. Hoje, inclusive, eu estou vendo se eu consigo participar depois dessa audiência que eu tenho, vai haver uma reunião dos prefeitos e alguns secretários de saúde com a FECAM para haver uma discussão sobre a compra de vacinas, como é que seria feito isso, acho que com o governo do Estado junto, para ver uma articulação da FECAM, de montarmos estratégias e para que haja a possibilidade de compra de vacinas, onde vai se discutir exatamente isso. Acho que uma pergunta do vereador Kubalkini, perguntando se no Plano Nacional de Imunização visa vacinar toda a população. Não, o plano não visa vacinar toda a população,
ele visa, isso tudo no plano está escrito, ele visa vacinar aproximadamente, se eu não estou enganado, 60 e poucos % da população, mas o governo brasileiro falou que pretende comprar vacinas e fazer contratos para vacinar todas as pessoas. Então, mas no plano atualmente, assim como para H1N1, assim como para outras vacinas, ele é feito mediante estudos epidemiológicos que determinam a necessidade de cobertura vacinal para atingirmos um objetivo chamado cobertura de rebanho. Então, outra pergunta que foi feita também, já nessa questão das cepas diferentes, sim, nós já temos em Florianópolis circulando tanto cepas do Reino Unido como cepas de Manaus. Ultimamente, identificamos 6 pacientes já com cepas do Reino Unido e alguns pacientes já com as cepas de Manaus, e, no nosso ponto de vista, essas cepas, por terem maior agressividade, até agora não há uma ideia de maior mortalidade, elas tendem a aumentar o número de casos, né? Mas ainda não dá para dizer que esse aumento do número de casos que o país enfrenta seja devido às cepas. O que aconteceu foi uma queda brutal do grau de distanciamento social. Em Florianópolis, na última semana, como aconteceu, ficou em 45%, bem abaixo dos 60%, com aquilo que no Brasil a gente inventou chamado lockdown. Nós, no Brasil, inclusive, temos uma capacidade de pegar lockdown e inventar o nosso lockdown. Então, nós nunca fizemos lockdown no Brasil, nem perto disso, mas com as medidas de distanciamento do último final de semana, nós tivemos um aumento de menos de 1,5% no grau de distanciamento e muito abaixo dos 60% necessários, e então bastante insuficiente para podermos dar conta da contenção da epidemia. O número de leitos criados, que o Mariano perguntou, eu acho que esses dados são, novamente, a SES, que discrimina isso, porque os contratos que são feitos, por exemplo, com hospitais da retaguarda, com os hospitais da Grande Florianópolis, Nova Trento, de Iguaçu, etc., etc., tudo isso é atribuição da SES. A SES é que tem esses dados. Talvez seja interessante os nossos vereadores perguntarem isso para a SES, porque é a regulação estadual que habilita e que faz a distribuição dos pacientes por leitos. Portanto, já viram, vocês sabem que o sistema de saúde prevê isso, que é a transferência, por exemplo, de reservar, recebemos aqui, na época que nós estávamos com menos problemas, recebemos pacientes de outros locais do estado, e essa transferência de pacientes para cá ou para lá está prevista dentro do SUS, e quem faz isso é o SAMU, e a atribuição de fazer isso é da Central de Regulação Estadual. Quanto a perguntar também, alguém perguntou sobre recursos Covid aplicados, né, que estão os recursos, como é que foram feitos. Eu acho que é o seguinte, os recursos são, a Secretaria, para que os seus vereadores todos sabem, que nós, a cada quadrimestre, nós prestamos conta de todos os recursos que a Secretaria recebe, item por item, dado por dado, a gente tem isso tem transparência, se vocês forem no nosso site, tem a prestação de contas por quadrimestre, inclusive nós agora, acho que a semana que vem, vamos fazer a apresentação de contas do último quadrimestre. Então lá, vocês poderão ver todos os recursos, né, que foram aplicados, quantidades, etc., etc., poderão apreciar isso com bastante critério e bastante transparência. Da fiscalização, alguém perguntou, a vereadora Manu tem aqui, comunicação da saúde com a fiscalização. Sim, a vigilância sanitária, até por ser a autoridade sanitária que pode interditar e aplicar multas, ela faz parte da frente de fiscalização junto com a polícia, com Guarda Civil, Polícia Militar, etc., e outros órgãos de fiscalização que o prefeito montou agora, o prefeito Topazio montou, aproximadamente 50 pessoas, e nós temos um critério, sim, aqui. A gente tem um critério da fiscalização da nossa aqui da vigilância, que todo aquele local que a gente viu e que não cumpriu e que foi advertido, nós, obrigatoriamente, ele passa a nossa lista de prioridades para ser fiscalizado novamente, porque a partir daí, se ele não continuar cumprindo os protocolos, aí passa a ser o nível de interdição. Então, nós temos um critério, sim, daqueles que já foram advertidos, eles obrigatoriamente entram na nossa lista prioritária de fiscalização. Não é só esse critério, nós também trabalhamos com denúncias anônimas e recebemos, ao longo da semana, bastante denúncias que ajudam nós também a direcionar esse processo. Agora, com a chegada do Coronel Araújo Gomes, isso tudo ele está montando, já por experiência que ele tem de montar essas questões, ele está à frente disso e ele está organizando. Mas nós temos um entendimento direto, da participação direta da vigilância sanitária, junto com, fazendo parte da fiscalização.
O que é que nós, por exemplo, a ideia de o que é que nós fizemos para a pandemia nesse período? Realmente nós tivemos que trabalhar todas as unidades de saúde para evitar uma contaminação em massa da população que tinha medo de ir no centro de saúde. A maior parte dos centros de saúde que tiveram condição de fazer isso, foram muito poucos que não tiveram. Nós fizemos 2 entradas, uma entrada normal e uma entrada para sintomáticos respiratórios. E se vocês forem ver no covidômetro lá abaixo, vocês vão ver que, embora a população diga que não está conseguindo atendimento, etc., etc., eu acompanho aqui meus BIs, que nós estamos com um número de atendimentos presenciais muito similar ao antes da pandemia. O que acontece é que aumentou muito a pressão de demanda sobre os centros de saúde. Para isso também foi feita uma pergunta, e a equipe? A equipe, nós tivemos autorização do prefeito de aumentar em 80 pessoas a nossa equipe para a recomposição da nossa pessoal. Nós estamos com muita dificuldade por motivos de preenchimento disso. Muitas pessoas chamadas não querendo assumir por vários motivos, talvez pelo meio da pandemia, então nós temos uma dificuldade. Outra dificuldade é essa característica da gente ter que chamar as pessoas de acordo com seu grau de classificação, mas nós estamos fazendo isso e as equipes foram realmente reforçadas nesse período. E agora, as pessoas sempre há necessidade de mais, e nós estamos, inclusive, agora trabalhando numa ideia que é identificarmos alguns centros de saúde no norte, um no sul, um no continente e outro no centro, alguns centros de saúde para darem apoio às UPAs, que são centros de referência que vão ficar abertos até às 10 horas da noite, para atendimento específico de pacientes COVID, para a gente diminuir a pressão de porta sobre as nossas UPAs e, com isso, eles ficarem mais restritos a atender pacientes de média gravidade ou até mesmo intubados, que nós já temos alguns pacientes intubados dentro das UPAs. O problema com a vacinação, tem aqui também, problema com a vacinação no final de semana. Realmente, o nosso intuito de fazer drive-thru para esse esquema de vacinação, 90 anos nós vacinamos em casa, pelas condições de ambulação, muitos pacientes que não têm dificuldade de retenção urinária, uma série de problemas, a gente vacinou em casa, e decidimos que agora esses pacientes, é claro que nesse grupo de pacientes também tem acamados, esses acamados que nós temos registro no centro de saúde vão ser vacinados em casa, e aqueles, então, a gente abriu o drive-thru, porque o drive-thru obrigatoriamente evitava a acumulação, a aglomeração de pessoas todas juntas, e esses idosos terem que ficar em pé de uma maneira desconfortável. Realmente, nós esperamos uma demanda tão grande, embora a gente tivesse avisado que a gente ia abrir 2 dias, primeiros 2 dias, e depois, no domingo, nós íamos abrir mais drive-thrus em vários lugares. As pessoas correram, principalmente para ali na região de Coqueiros. Nós mencionamos que talvez a gente, para as próximas vezes, a gente faça isso fragmentando por dia, por idade. Então, olha, hoje 89, 90, amanhã 88, mas a gente, no começo, decidiu não fazer isso, porque a gente quer vacinar essa população o mais rápido possível. A gente vacinou a grande maioria da população, nós conseguimos vacinar em 2 dias. No segundo dia, praticamente à tarde, os 4 drive-thrus tiveram baixíssima frequência. Realmente faltou da gente convencer a população que nós tínhamos doses suficientes, que poderia ser esperado ao longo do dia, e nós talvez pudéssemos fazer no primeiro dia um fracionamento maior por idade. A gente pensou em fazer isso tudo uma vez só, porque a gente está muito preocupado que esses idosos façam daqui a mais ou menos 3 semanas, vão fazer a segunda dose, e logo depois, mais 20 dias, a gente vai ter que vaciná-los contra H1N1, e a gente está querendo vaciná-los mais rapidamente para a gente poder vaciná-los contra H1N1, principalmente antes da entrada do inverno. Mas nós vamos rever, a minha equipe toda está revendo o que aconteceu em Coqueiros, para que a gente, principalmente quando aumentar o número de pessoas atingidas, que é na faixa de 60 anos, com comorbidades, que a gente possa trabalhar evitando aquilo que aconteceu em Coqueiros. Para isso, nós estamos preparando os centros de vacina, nós estamos em contato, e aí também a Câmara pode ajudar, nós estamos em contato com o pessoal da tentativa de liberação para nós do Centro de Eventos do Norte da Ilha, onde a gente sente que ali pode fazer tanto a vacinação em locais dentro do centro de eventos, localizações em cabines isoladas, como também utilizando drive-thru. Temos uma sinalização positiva no sul da ilha de utilizar o antigo aeroporto, que também permite drive-thru e, ao mesmo tempo, permite na área de fazer vacinação em cabines individuais. Tá?
Estamos imaginando, estamos em vias de negociação no continente, da gente fazer isso ali no batalhão do Exército, por ter também uma possibilidade de drive-thru ali, que não tumultuaria, que poderia. Nós já estamos vendo essa localização da melhor maneira possível. E então, no continente, no sul da ilha, no norte, aqui no centro, nós já inauguramos, fica na antiga SEAD, e então nós temos um centro de vacinação na antiga SEAD. Nossa ideia é que esses centros de vacinação eles tenham um dimensionamento pelos locais, de poderem ser expandidos ou não, e de uma capacidade de vacinar em cada um deles de 400 a 600 pessoas por dia. Até agora, nós também não utilizamos tanto os voluntários, etc., porque o número de vacinas que tem chegado, né, é um número de vacinas muito pequeno, que com a capacidade instalada que nós temos, nós damos conta. É só olhar ontem, por exemplo, praticamente no período da tarde, nos 4 drive-thrus, nós praticamente não tivemos movimento nenhum. Mas realmente nós precisamos dimensionar o primeiro dia, como é que a gente consegue fragmentar isso para que não aconteça o que aconteceu no primeiro dia lá em Coqueiros, que no segundo dia em Coqueiros já foi super tranquilo. Então, a gente reconhece a necessidade de reprogramar a experiência de primeiro dia de Coqueiros. O que mais? Aqui eu tenho, então, o redimensionamento das unidades nós estamos fazendo, então a gente dividiu as unidades, tudo isso implicou uma logística, implicou em obras, para a gente fazer uma separação, implicou em compra de insumos. Florianópolis até agora não teve uma única queixa de falta de EPIs, inclusive temos emprestado EPIs. Hoje acabamos de emprestar luvas para o Hospital de Caridade, que está com falta de luvas. Então, a gente tem condição, e aquilo que foi pedido pelo vereador Afrânio, nós estamos à disposição. A Perla, já conversei com a Perla, que a hora que a nossa Comissão de Saúde da Câmara quiser fazer uma visita ao nosso almoxarifado, né, nós estamos à disposição, é só marcar que a gente vai. A vereadora Manu me perguntou também uma coisa sobre mudança no covidômetro. Sim, nós mudamos o covidômetro no sentido seguinte: nós temos um contato diretamente com os hospitais. E o governo do estado é que controla as informações da central de leitos. E o que acontecia é que a população e os órgãos de imprensa ficavam muito incomodados quando a gente tinha um número e o governo do estado tinha outro. O governo do estado alegava que ele fazia esse levantamento exatamente todo dia às 10 horas da manhã, porque se fosse fazer às 11, o resultado podia ser diferente, porque alguém tinha tido alta ou alguém tinha internado, e se fosse fazer às 14, podia ser diferente também. Então, que isso devia ser feito um dado só, então nós pactuamos que então os dados do covidômetro refletem os dados obtidos da base de dados da central de leitos do governo. Havia uma discrepância entre nós e o governo do estado, sim, havia, naquilo que o governo do estado chamava de leitos indisponíveis. Nós entendíamos que leitos indisponíveis, eles podiam ser de várias matizes. Eles podiam ser leitos indisponíveis porque não tinha gente para abri-los, ou podiam estar indisponíveis simplesmente porque alguém tinha tido alta e estava para lavar o leite ou para arrumar o leite, que esse leite ia ficar logamente disponível. Então, que a gente entendia que talvez na matriz do estado devesse ter essa subclassificação de leite indisponível. O que é indisponível porque está faltando equipamento são pessoas, e o que é indisponível simplesmente porque está em processo de lavagem. Como agente de ocupação e higienização do novo leito, como a gente telefonava direto para os hospitais, a gente obtinha uma informação. Como o governo do estado usava a validação disso no final do dia pela central de leite, tinha outra, então, para que não houvesse essa transparência, o que foi que nós aderimos, então, à planilha, ao banco de dados oficial, que é a central de leite do governo do estado. O que é que eu vi aqui? Mais? Idade. Alguém falou também, perguntando sobre o vereador Renato, perguntou que não acha razoável alguém pegar Covid e entrar no centro de saúde, tomar Novalgina e ir para casa, né? Eu tive Covid, vocês sabem disso, acho que vocês sabem disso, eu tive Covid no mês de janeiro. Não foi uma Covid tão fácil, eu tive algumas complicações, idade, um pouquinho gordinho, etc, etc, sou asmático. E eu tomei Novalgina durante 7 dias. As bases de dados, saiu um trabalho, inclusive, recente, que eu posso passar para os senhores, para os senhores terem acesso, um trabalho feito pela Fiocruz em Manaus, onde relatam que pacientes que usavam alguns dos chamados medicamentos de tratamento precoce tiveram uma evolução pior, mais desfavorável que aqueles que não tinham usado,
e não houve nenhuma alteração, isso durante a internação, e que não houve nenhuma alteração no prognóstico disso. O que acontece, para os senhores entenderem, é que se eu tratar 100 pacientes com Covid, 80 pacientes não vão ter uma doença assintomática muito leve, com ou sem ou apesar de qualquer outra coisa. 10% desses pacientes vão ter algum grau de necessidade hospitalar, 3% desses pacientes vão precisar de UTI e em torno de 1% vai a óbito. Florianópolis tem um pouco mais baixo, tem cidades com 3% de mortalidade. Florianópolis, inclusive, as chamadas cidades que são referenciadas como usam tratamento precoce, têm baixa mortalidade, se fala muito em algumas cidadezinhas, pequenas, inclusive, Florianópolis tem um percentual de mortalidade similar a essas cidades, 0,76. Os trabalhos na nossa rede, a gente deixa o profissional de saúde, eu não posso impor a ele, até por uma questão ética, nós combinamos isso com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Saúde, não, com o CRM, a liberdade total do médico prescrever de acordo com o seu conhecimento e com as suas convicções. Então, ele tanto pode prescrever a medicação, como ele pode não prescrever a medicação. Ele deve ter autonomia, e a gente respeita essa autonomia dele, até porque se a gente fosse fazer isso, era motivo de processo no CRM, se obrigasse algum médico a prescrever uma coisa na qual ele não aceitasse a proposta terapêutica. E então eles continuam livres para fazer as prescrições de acordo com com a sua consciência. Teste para o 9 de março, o vereador Renato falou, eu teria que olhar melhor, porque se esse paciente ultrapassou já 5 dias ou 6 dias dos sintomas ou do contato, ele deixa de ser candidato a teste por PCR e passa a ser candidato a teste rápido. E o teste rápido ele é feito a partir do 10º dia em diante, não do 10º dia em diante, é quando ele se torna mais positivo. E aí é muito mais para rastreamento do que propriamente para qualquer mudança de conduta terapêutica. Então, pode ser que tenha acontecido isso. Se esse paciente foi marcado para 9 de março, esse tempo todo, um teste PCR, a conduta está errada, a gente tem que, vou rever isso, vou inclusive colocar isso para discutir com o nosso pessoal. Realmente, alguém falou aqui, o vereador Renato falou do prefeito Topázio. Realmente, nesses dias, eu tenho tido o vereador Topázio sempre de manhã cedo. Professor, o que nós vamos fazer hoje? No final do dia, professor, o que é o que nós fizemos e o que é que o senhor precisa? E tudo aquilo que a gente precisou ao longo desse período, ele foi incansável em tentar resolver. Eu gostei muito da maneira como ele conduziu e espero continuar contando com a ajuda dele daqui para frente. É uma pessoa de extremo acesso, muito ponderada, muito séria e bastante prestativa. Também gostei bastante, viu, Renato? Gostei da figura do Topázio, embora o prefeito já ia embora fora, me atucanava todo dia. Mas, enfim, Marquito perguntou para mim, novas doses. Eu nunca fico sabendo, isso é que nem jogar na loto, não sabe? Não existe uma previsão para a distribuição das doses. Florianópolis está recebendo, eu fiz um vídeo onde denunciei que Florianópolis vem recebendo menos doses proporcionalmente à população que outros entes da população. Isso dado é público, está inclusive numa levantamento feito pela UOL, onde nós recebemos, embora temos 2 pontos alguma coisa do percentual da população, a gente vem recebendo um número de doses bem inferior à nossa população. E dentro desse que vem recebendo menos, tem Florianópolis. Porque Florianópolis, até agora, em Florianópolis, enquanto tem cidade de Santa Catarina que já vacinaram todos os profissionais de saúde, as grandes cidades, por terem um grande número de hospitais, etc., não conseguiram vacinar ainda. Florianópolis não conseguiu vacinar nem 40% dos profissionais de saúde da região, porque, também outra coisa, por que já vacina os profissionais de saúde e não vacina os idosos? Por que vacina os idosos e não vacina os profissionais de saúde? A dose para idosos e profissionais de saúde já vem distribuída da SES, já vem do governo federal, já vem distribuída da SES. Então, nós já recebemos separado as doses para um e para outro. Mais ou menos o que está acontecendo é uma proporção de 70% das doses para idosos e 30% das doses para profissionais de saúde, que nós já recebemos garimpado, já porque o governo federal faz a análise das doses que manda baseada em IBGE, nós já recebemos as doses mais ou menos direcionadas e obedecemos aquilo que foi distribuído na CIB para dizer como é que é a distribuição disso, por exemplo, entre profissionais de saúde. Está havendo muito conflito. Alguns lugares vacinam todo mundo, outros lugares só vacinavam UTI, emergência, como Florianópolis, havendo muito conflito nisso. Então, na última reunião da comissão gestora bipartite, foi tomada uma decisão, então,
de se aprovar a normatização, que agora passa a ser por idade e não mais por estabelecimento, de vacinação dos profissionais de saúde também, passam a ser por idade. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que me escapou aqui. Mudou. Bem, eu abro a palavra para vocês, se vocês tiverem mais alguma dúvida, para eu poder responder, ou que eu não respondi, e posso fazer isso. A questão da volta às aulas, questão das aulas presenciais. Marquinhos, só um minutinho, Marquinhos. A questão também do distanciamento social. Acho que faltou falar sobre isso. Os trabalhos mostram uma necessidade do distanciamento social como medida efetiva, e Florianópolis teve um grande número de contaminação de jovens, que na nossa busca, por exemplo, onde é que eles se contaminaram na Praia do Rosa. Outros se contaminaram em Camboriú. Ou seja, antigamente nós já defendíamos que as medidas restritivas, quando nós fizemos uma medida restritiva, acho que foi no mês de abril, se não estou enganado, no mês de maio, não sei exatamente, que nós fizemos aqui uma medida restritiva em Florianópolis, que Biguaçu e São José não apoiaram. O que aconteceu foi uma migração total para os bares de Biguaçu, São José, etc., da população de Florianópolis, e nunca na história da cidade tanta gente atravessou a ponte como naquele final de semana, quando Florianópolis entrou em restrição, e São José, Palhoça e Biguaçu não entraram. Tanto na ida ao shopping, porque Palhoça manteve o shopping aberto, São José também, mostrando claramente a partir daí que nós, ou a região tomava decisões conjuntamente, ou elas são ineficientes. Elas são ineficientes tanto para o controle da epidemia e prejudicam, lógico, daí vão prejudicar a economia sem ajudar a saúde. Então, começamos a defender uma necessidade de uma resposta junto ao governo do Estado, que as regiões que eram classificadas pelo governo do Estado, que as medidas obrigatórias do governo do Estado para aquelas regiões e tivesse funcionar para toda a região. Com a situação que está o Estado hoje, eu acredito que as medidas hoje deveriam ser restritivas estadualizadas obrigatoriamente. Porque se eu fechar Florianópolis e Camboriú ficar aberto, ou a Praia do Rosa ficar aberta, as pessoas vão continuar migrando da mesma maneira. Se Camboriú ficar aberto e Blumenau ficar fechado, as pessoas vão ir de Blumenau para Camboriú. Isso é claro, então, não é mais possível, em nenhum país do mundo que eu conheça fez ideia de contenção viral por cidade. Nunca vi isso, nunca vi. Não tem na história. Eu conheço isso por país, não conheço isso por cidade. Então, acreditamos sim que são necessárias medidas restritivas, pelo menos durante 15 dias, para tentar diminuir a circulação viral, mas que essas medidas devam ser estadualizadas e até, para não dizer, nacionalizadas, porque se a gente olhar o mapa do Brasil hoje, ele se encontra igual praticamente em todos os locais. Então, e por que a gente defende medidas restritivas e protocolos sociais adequados e medidas de higienização? Porque tudo aquilo que a gente leu até agora e que estudou até agora mostram que esse é o único caminho que você tem para fazer controle disso. Não é à toa que o Reino Unido está com esse tipo de política, os países todos do mundo, a maior parte dos países do mundo, estão ainda com políticas de restrição, embora já tenha avançado muito mais do que nós em processo de vacinação. E nós, mesmo que a gente, é um grande medo nosso, que à medida que as pessoas forem sendo vacinadas, elas, em vez de entenderem que elas precisam continuar em casa, porque para evitar a disseminação viral, elas comecem a achar que estão protegidas e que não queiram mais fazer isolamento social, queiram sair. Enquanto o país inteiro não tiver uma taxa de proteção por vacina superior pelo menos a 80%, vamos dizer, acima de 60 e pouco já começa a melhorar bastante, como está acontecendo, por exemplo, começou a acontecer em Israel agora, acima de 60, e alguns países que ainda não chegaram em 60 para a gente ter esses dados, nós estamos vendo esses dados. Enquanto isso não acontecer, nós precisamos continuar com as medidas restritivas que temos até agora. A Secretaria Municipal de Saúde, e aqui, enquanto estou aqui, eu me baseio pela ciência no mecanismo de tomada de decisão. Eu sempre, quando alguém, quando alguém vem falar para mim que acha, eu mando ir nos Correios, lá que tem um lugar chamado Achados e Perdidos, lá que você acha coisa. Aqui a gente estuda, vai atrás da ciência e valoriza a ciência como mecanismo de tomada de decisão. Problemas para que a gente tenha controlar a disseminação viral. É que a maior parte dessas pessoas que estão sendo contaminadas são jovens. E nós sabemos que em jovens, o percentual de assintomático nesse indivíduo ultrapassa 80%. Tanto que, de vez em quando, eu escuto taxa de jovem que está louco para pegar de uma vez para se ver livre. Eu escuto ele falar isso. Só que ele não entende quantas pessoas ele contaminou, levou à morte durante esse período, levando a carga viral. Então, essa questão toda da faixa que está se contaminando, altamente contaminada, ser a faixa jovem, que tem menos
a gravidade com a doença, torna a doença muito mais fácil, muito mais difícil de ser contida, com medidas simplesmente de sensibilização ou de empatia ou de solidariedade. A gente sabe que esses fatores assim não são tão frequentes na população de 18 a 24 anos. Então, isso tudo é dificuldade, por isso que a gente entende que deve haver medida estadualizada para conter esse processo. Era isso. Acho que falei de todos os tópicos. Devido à questão do horário, já estamos quase perto de 15h30, tá? Eu deixo o senhor à vontade para seguir sua próxima reunião, mas eu queria que os vereadores permanecessem na reunião, tá? Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua manifestação, foi altamente esclarecedora e com certeza nos vai dar um norte para que a gente possa tomar outras ações e outros depoimentos, tá bom? Só para saber se ele concorda com esse nível de restrição nesse momento, esse nível de restrição se é suficiente. O nível de restrição, eu não estou tentando procurar na literatura, a gente tem vários elementos da literatura, lockdown no final de semana, eu não encontrei até agora, então, como não encontrei, não posso dizer que possa ser frutífero. O secretário, desculpa interromper também rapidinho, o senhor formalizou esse pedido lá, por exemplo, da sessão lá do Centro Eventos, lá em Canasvieiras, do Luiz Henrique? Só para ter esse documento para que eu possa... Nós já conversamos 2 vezes com o responsável lá, que é Mané Ferrari. Acho que Mané Ferrari, da Santur. Isso. E ele falou que estava em conversa. Falei, inclusive, com a Zena Becker, através do Ipamanhã, para fazer a intermediação da solicitação. A gente formalizou? Tem algum documento formalizando isso? Eu tenho que ver se nós, na verdade, não formalizamos isso com documentos, nem o aeroporto, a gente fez com visitas locais, sabe? Ok. E a última conversa desse senhor, Mané Ferrari, que eu não conheço pessoalmente, foi de que estaria conversando com o governador para liberar e que ele tinha muito medo que se houvesse eventos, daí o centro de eventos não pudesse funcionar. Eu acho difícil, porque com a pandemia que nós temos, a última coisa que vai abrir são os eventos. Perfeito. Obrigado. Falta de empatia, chama-se. Obrigado, secretário. Obrigado a todos. E olha, estou sempre à disposição. Muito obrigado, secretário. Tá bom? Um abraço. Um abraço, obrigado. Eu só queria que os vereadores permanecessem, tá? A minha ideia é de que a gente passasse a fazer um trabalho desse diário, tá? E qual é a próxima ida? De repente, tentar buscar essa questão dos eventos do norte da ilha, do aeroporto, nós poderíamos interceder junto a isso, ou então chamar aí o diretor do HCR, do Caridade, para que a gente possa ter uma conversa, para ver a ideia. Né? Agora, vocês já viram que o lockdown está furado, né? Isso aí não tem, o próprio secretário já colocou de que não há uma garantia científica que isso aí funciona. E eu chamo muita atenção, porque está sendo penalizado quem mais está cuidando da questão sanitária. Né? Então, isso aí é uma coisa que nós temos que se posicionar muito bem, porque o número de gente que está fechando as casas e para não abrir mais é bastante complicado. Enquanto isso, particulares fazem festa com 100, 200, nós tivemos festa na Lagoa, tivemos festa no Sacos Limões, tivemos festa no Costão do Santinho. Isso é uma coisa que, o que nós temos que aumentar? Exigir o poder da fiscalização, não de medida restritiva. Nós temos que mudar o foco, tá? Eu queria ver, eu gostaria de ouvir cada vereador se manifestar, qual é o passo seguinte. Eu quero falar. Pode falar. Ô, Renato, eu tenho discordância sobre esse teu enfoque, que o problema é a fiscalização e não medida restritiva, porque uma coisa está ligada à outra. Você só fiscaliza se tiver medida restritiva, senão não adianta. Não, mas não é medida restritiva. Você tem um protocolo sanitário, tem que fiscalizar se esse protocolo está sendo mas para cumprido. fiscalizar se está usando máscara. Não dá para A situação não é essa. A situação não é essa. Isso aí, o Renato, a coisa é muito mais grave. Espera aí. Olha só, o que está acontecendo, gente? Não sei se vocês viram o Nicoleles, que é um dos expoentes que está à frente de todo esse debate, ele está defendendo um lockdown nacional, que é na linha do que o
na linha do que o Paraná deixou no ar. Só não existe esse negócio de final de semana e não existe lockdown de município. Ele está dizendo o seguinte, tem que ampliar a escala. É o que ele está apontando. Ele não quis dizer aqui, mas é o que eu tirei de interpretação. Ele disse que tem que ampliar a escala. Ou é estadual... Mas deixa eu falar, pô. Deixa eu falar? Claro. Deixa eu terminar. Claro. Vou ser rápido aqui. Tem que ampliar a escala. Ou é estadual ou nacional. E a mesma coisa, ontem eu li o jornal Le Figaro, da França, é o mesmo debate com relação às decisões sobre Paris. Paris está sofrendo e também está decisão. Não adianta fazer em todo o país. Então, eu quero dizer que esse negócio de botar colete, fazer fiscalização para bater foto, para isso, não resolve. O assunto é muito mais profundo e muito mais grave. Tá certo? O que eu entendi que ele deixou no ar foi que essas medidas são insatisfatórias. Final de semana e municipal. Mas, gente, cerca de 6 meses atrás, o Jean estava falando de que tinha feito um acordo que Biguaçu, Palhoça, São José, todos iam falar a mesma língua. O que ele está dizendo agora é Balneário Camboriú, Itajaí. Ou seja, ele está mostrando de que a extensão do problema é bem maior. São palavras do secretário, não são minhas. É a minha interpretação. Então, eu acho que se for para ajudar, a gente tem que ajudar naquilo efetivamente que a gente precisa. Primeiro, ter uma opinião sobre as coisas. Não é para passar pano, não vai resolver, gente. Não vai resolver. Medidas paliativas, medidas superficiais, não vai resolver. Tá certo? Tá, mas aí faz o lockdown de quanto tempo e quando é que volta? E os impostos, a conta de luz, a conta d'água, vai ter o lockdown também? Renato, querido. Renato, querido. Eu estou falando de uma realidade. Eu estou falando de uma realidade. Eu acho assim, essa pergunta, olha, eu não quero entrar, não quero mudar o tom da conversa, Renato. Não quero mudar. Não, mas eu quero. Isso é uma discussão. Então eu vou te responder no mesmo tom. Vai perguntar para o teu prefeito que está em Cancún. Não. Ora, prefeito para isso. Meu prefeito vai perguntar para ele que está em Cancún. Gente, olha só. Mas se você diz que a questão não é municipal, é estadual? Gente, olha só, morto não paga conta. Eu acho assim, ó. Tem que ser algo que não seja só... Não, eu sei, mas eu quero dizer assim, não tem que ser só Florianópolis. Tem que ser uma coisa que abranja o estado inteiro. É horrível, sim, mas teria que tomar uma medida de pelo menos uma semana, 14 dias, para que a gente conseguisse estabilizar. E isso não seria só para dentro de Florianópolis, teria que ter um consenso no todo. Não precisa, de repente, fechar tudo? Não, poderia se pensar num rodízio de coisas funcionando com medidas extremamente cuidadosas. Né? Não digo fechar tudo, não fazer o lockdown total, mas fazer um rodízio desses locais e esses locais que ficassem abertos, enquanto os outros estivessem fechados, eles teriam um cuidado triplicado para as coisas funcionarem, porque aí não perderia receita e as pessoas estariam protegidas, porque assim, gente, é uma coisa que não é só Florianópolis, não adianta realmente só Florianópolis fazer, mas a gente tem que pensar no estado como um todo. Essa é a minha preocupação, sabe? Não, morto não paga conta. E o que vai acontecer é que vai morrer muita gente. Já está morrendo. Nós perdemos o controle. Perdemos o controle. Essa é a realidade. Nós perdemos o controle. Tu acorda hoje e tu não sabe se tu vai deitar na próxima noite sem ter pego o Covid, porque nós estamos à mercê. Quando Florianópolis toma uma atitude, Florianópolis é a capital. O próprio ela é um exemplo. Público recomenda o lockdown, o próprio Ministério Público. Então, aí a gente vai ignorar isso, não é Florianópolis, é como um todo. Eu acho que a gente tinha sim que fazer uma pressão e pensar em alternativas para uma semana, 10 dias, 14 dias, enfim, enquanto faz o ciclo, porque vai morrer muita gente. Nós não vamos ter cemitério para enterrar os nossos mortos e a gente
não vai ter leito, as pessoas vão morrer dentro da sua casa, você vendo um familiar seu morrendo por falta de oxigênio. Vai acontecer, vai morrer. Então, Concordo. assim, é horrível a parte da economia, é horrível a parte da economia. A minha mãe tem loja, eu sei o quanto ela sofre, eu estou tendo que botar dinheiro dentro da loja dela para ela poder manter a loja dela aberta para não fechar. Eu sei disso. É sofrido, muitas pessoas precisam do dinheiro para poder bancar. A gente ainda tem casa própria, minha mãe vem morar comigo, enfim. Mas o fato é que morto não paga conta. Então, a gente tem que, cada um fazer uma parte. Tem que ter leito a mais, tem que ter leito a mais, mas temos que pensar numa medida de fechamento, sim, porque é só assim que a gente vai conseguir coibir. As pessoas, como eu falei, elas perderam a sua sanidade, elas estão colocando a vida delas em risco e as nossas vidas em risco. Então, eu acho que tem que ser uma medida não só para a nossa cidade, mas para o Estado como um todo. E, de repente, numa forma de rodízio. Eu acho que é a única solução, gente. O mundo está um caos. Não é só Florianópolis e não é só o Brasil. O mundo está um caos. E a vacina vai demorar para chegar. Quantos mais a gente vai perder por isso? A gente pode referendar, Mariane, Pri, é isso que você está falando. Não precisa ser Florianópolis apenas, o próprio secretário falou, não é uma questão de interpretação, está sendo gravada essa reunião, ele foi dito textualmente, não dá certo se fechar só Florianópolis, a gente precisa defender estadual, o Ministério Público já defendeu, a gente tem que referendar o que o secretário disse com base na ciência, um médico falando, e os órgãos regulamentadores. A gente tem que pressionar. Isso daí é tirar a competência do nosso órgão legislativo, da capital do Estado, enquanto poder de pressionar outras esferas, e dar exemplo, e fazer articulações. Eu falei no início da reunião aqui, o secretário disse que vai ter uma reunião da FECAM, que é a Federação dos Municípios. A gente, enquanto legislativo da capital, tem que puxar uma reunião com a União de Vereadores de Santa Catarina, fazer uma pressão articulada entre as câmaras municipais e pressionar o governador. É pressão política. E pressionar o governo federal para produzir vacina, porque não adianta também a gente aqui bater cabeça, liberar centro de vacinação na cidade inteira com 7 mil doses. Bolsonaro tem que mandar vacina para Florianópolis, para Santa Catarina, tem que produzir, tem que liberar o credenciamento das vacinas. Tem que comprar outro. O Estado tem que dar autorização. O que é um absurdo. Parece um moleque. Parece um moleque. Deixar o Mané Ferrari e a Zena Becker mandar na pandemia. É o poste fazendo xixi no cachorro, Renato. Desculpa, mas quem não quem é esse Mané Ferrari? Quem é esse Mané Ferrari? Diálogo, sabe? Isso não é mais uma reunião, não é mais uma reunião legislativa. É verdade. Vereador Renato, você me permite, vereador Renato? A nossa reunião... Também, eu não sei se alguém está marcando quem está pedindo a palavra, onde a gente pode fazer isso. Eu queria que cada um se organizasse, cada um falasse, mas virou um bate-papo, não dá assim, não dá. Vereador Renato, a nossa reunião de ontem... também está aguardando. Vereador Renato. A Carla, pode dar 3 minutos para cada um, Carla. Ok, vereador. Começando pelo Dalmo. Tá. Vereador Renato e colegas vereadores, nós combinamos ontem, e essa reunião de ontem foi para a gente colocar-se à disposição em que a Câmara podia ajudar a Florianópolis e ao município de Florianópolis na saúde. Eu observei muito bem que o doutor Paraná falou, que os hospitais que nós falamos ontem, ele já teve contato com o aeroporto, ele pode... Já verificou no aeroporto, já verificou no hospital, que era Beira-Mar, o Caridade, só a parte cardiologia, e eu concordo... Cardiologia, eu concordo plenamente com a vereadora Carla, porque nós temos que verificar a forma de agilizar em outros setores. Esse negócio de hospital, uma vaga no hospital A ou hospital B, ele já está praticamente observando isso e cuidando dessa parte. Foi o que eu observei. Ele falou em vários hospitais onde pode acontecer. Deu uma sinalização que o aeroporto também já conversaram, mas ver se é possível, ainda podemos entrar, ver se é possível entrar lá no aeroporto, o antigo
ver se tem um espaço para fazer um hospital de campanha. A mesma coisa no norte da ilha, isso é importante. A observação da vereadora Carla, acho importantíssima ver que a União de Vereadores, para verificar se fazer uma coisa unificada, e não adianta pegar Florianópolis, porque ele falou ontem, agora há pouco, perdão, que muitos dos internados e são de outros municípios, são até de outros estados, então tem vindo gente de fora também, fazer uma coisa a nível de Florianópolis, mas concentrando o estado de Santa Catarina pela União dos Vereadores. Isso é importante para ver onde nós podemos chegar. Se faz uma situação fechada para Florianópolis, temos vendo o lado de Florianópolis, é importante. Mas os municípios vizinhos, se não tiver articulado, não adianta fechar Florianópolis, porque os municípios do lado têm o dia a dia, a convivência conosco também. Então, eu acho que nós temos que fazer não existe culpado agora, porque o fulano não mandou a vacina. A vacina não existe, existe muito pouco. E o pouco que existe, eu escutei também ele falar, que ela já vem determinada para agente de saúde, o pessoal de terceira idade, e aí já vem praticamente definida como vai ser utilizada. Então, o que nós podemos usar, ou podemos ajudar, não é nessa área, é na área do acolhimento ou da informação, ajudar o município. É verificar se o hospital tem algumas vagas que pode ceder. Isso sim, o senhor falou no início, falar com cada diretor do hospital. Verificar no aeroporto antigo se há possibilidade de fazer um hospital de campanha, é importante. O norte da ilha e outros lugares mais. Ele também já sinalizou que está vendo isso. Mas nós podemos utilizar esse nosso esforço concentrado em Florianópolis para abrir um espaço a nível da Grande Florianópolis ou do Estado. Caso contrário, vereador Renato, vai ficar um bate-papo com a mesma situação e cada um acha que não adianta fechar, o outro acha que tem que abrir, tem a economia, esquece a economia. Não. Então, isso aí não vai funcionar. Nós queremos ajudar Florianópolis, mas na linha da vereadora Carla, ajudar Santa Catarina no todo. E aí, a União de Vereadores, ou com a FECAM, ou que possa ajudar, trazer para a mesa de conversa, para ver onde nós podemos chegar e qual é o encaminhamento. Caso contrário, vamos dizer a mesma coisa e não vai sair de lugar nenhum. Essa é a minha opinião. A marcar Eu vou pedir, então, para a Carla, da TV Câmara, para marcar a próxima reunião com a União de Vereadores, então, tá? Ok, vereador. Tá bom? Olha, daqui a pouco eu saio que a minha bateria acabou, tá? Então eu não tenho mais. Fica? Tá. Então já fica marcado. Eu vou ver qual o dia que é possível fazer e eu dou a informação para todo mundo aí. Tá bom? Ok. Tá. Eu acho que dá para encerrar a reunião e passamos a próxima com a FECAM, então. O que vocês acham? Eu e a Manu estavam aqui pedindo a palavra. Não sei se vai ter dado os 3 minutos para a gente. Tá, então, se puder, bem rápido, Manu, porque eu tenho 8% de bateria só. Eu faço rápido para dividir o tempo com a colega. Então, vamos lá. Eu vi várias manifestações, a gente fica debatendo algo que está um pouco fora do nosso alcance e que muitas vezes não reproduz a unanimidade aqui dos vereadores. É muito importante que isso seja dito. Eu não me coloco enquanto representante para assinar um documento onde eu fecho a porta do outro sem dizer como ele vai pagar a conta. Porque então, a gente tem que entender o que está no nosso âmbito e discutir ações práticas. O que a gente pode fazer? Eu não entendi muito da questão do perfil do paciente. Acho que seria muito relevante a Secretaria de Saúde colocar mais sobre esse perfil, uma vez que a gente tem que divulgar para as pessoas que esse tipo de comportamento de ir para a Praia do Rosa, balneário, de sair de Florianópolis e fazer a sua festa fora, está prejudicando e demais a cidade. A gente também podia entender como é que está a aplicação dos testes e também a demora do resultado dos testes. A gente poderia, sim, oferecer solução junto com a iniciativa privada, porque 10 dias é muito tempo e é o resultado médio, é o tempo médio para a gente ter o teste, e a gente sabe que a pessoa sai contaminando realmente muito dentro desse tempo, né, dentro desse período. E, bom, gostaria também de dizer que essas conversas da onde podem ser aplicadas vacinas são totalmente dentro do âmbito da Câmara, cada um aqui sabe que a gente pode estabelecer esses relacionamentos, e eu acredito que o vereador Renato, que está presidindo aqui a comissão,
pode já deixar isso delegado entre nós, né? Mas gostaria só de me colocar em relação a isso e dividir o tempo com a Mari. Obrigado. Mariane? Vereadora Mariane? Obrigada, Manu. Obrigada, Manu. Bom, obrigada a todos aí pela reunião. Eu também fico muito preocupada se a gente seguir uma linha de fechar tudo, mas eu penso que escolas podem ser revistas por 2 semanas, por 15 dias, para desafogar a questão ali dos hospitais, porque as crianças ficaram aí há 1 ano e pouco sem. Teve prejuízo psicológico, teve outros prejuízos, tiveram, mas agora o prejuízo não tem como mensurar o prejuízo que pode ter com esse retorno às aulas, para não precisar fechar, por exemplo, o comércio daquele que faz tudo certinho, sabe, Manu? Eu acho que dá para a gente dar uma segurada, sim, para proteger aqueles que durante todo o ano fizeram tudo certinho e com a temporada virou esse caos que virou. Outra dúvida que eu quero perguntar para o líder de governo, que eu recebi agora, e eu estou chocada, vereador Renato, foi postado agora, há 1 hora, um vídeo do prefeito Jean Loureiro, lá na Vargem Grande, num vídeo. Eu não sei se esse vídeo é de agora, se ele já está no país, porque ele tem que fazer o isolamento chegando de um país do exterior, aí chegando de outro local, ele tem que fazer uma quarentena, mesmo que faça um teste que dê negativo. Acabei de receber um vídeo, fui ver no Instagram, está postado há 1 hora lá na Vargem, falando da chuva, que está todo mundo trabalhando, que quem é que está de prefeito agora? É o Topázio ou é o Jean? Se é o Jean, ele tem que ter uma responsabilidade que todos nós temos que ter, de fazer o isolamento quando chega de uma viagem do exterior. Daqui a pouco está trazendo outra transformação desse vírus, outra cepa, para todo mundo aí, lá na rua, colocando as pessoas em risco. Eu acho que precisa ter um mínimo de responsabilidade social. Estamos aqui trabalhando, pensando nas pessoas, e a gente precisa de um gestor que pense nas pessoas de verdade, que não fique fazendo marketing, chegando lá do México e já na rua, na cidade, fazendo isso aí. Então, e se não for de agora e está postando como fosse de agora, daí pior ainda também, né? Quer dizer, não é pior porque não está aí daí transmitindo o vírus, mas é ruim porque está disfarçando a sua postura como prefeito municipal. Né? Não queria trazer, mas eu fiquei chocada, fiquei indignada com esse vídeo, se ele estiver realmente aí nas ruas, se já estiver chego de viagem. Isso é uma irresponsabilidade, isso agrava a situação sanitária da cidade. E a gente aqui tentando resolver, isso me revolta, me revolta. Então, assim, legal trazer ao VEC, eu penso que na questão do fechamento a gente pode de imediato solicitar uma decisão do executivo, seja o Topázio ou seja o Jean, para a questão das escolas particulares que estão aí aumentando o caso de professores contaminados com Covid, né? E aí tentar ver uma questão de isenção de algum imposto para quem é do comércio. Hoje eu recebi um áudio de uma servidora, eu me confundi aí com o vídeo, de uma proprietária de uma lanchonete que, chorando, ela assim, Mariane, se fechar, eu vou fechar para sempre. Isso aqui é meu ganha-pão, né? Então, poxa, Pri, legal que a gente tem condições e tem outras famílias que têm condições de ajudar aqueles que têm um empreendimento, outros não têm. Então, não podem eles também pagar o pato por isso, mas a gente ficou esse tempo todo fazendo certinho. O problema foram as baladas, foi a cidade virada num lixo aí com chuva não sei quanto tempo, né? A prioridade foi aquela movimentação toda que foi quando eu peguei Covid, outras pessoas pegaram também, e que eu vinha me cuidando. Não me tratei só com paracetamol. Não me tratei, eu concordo com o vereador Renato. Se tem médicos na rede pública municipal que aceitam fazer o tratamento ali precoce e tem pessoas na cidade que querem o tratamento precoce, se cria um posto de atendimento como aquela médica do SOS sugeriu, para que essas pessoas saibam aonde ir e sair com a medicação que acredita que vai dar certo. Eu não fui tratada com paracetamol, nem meu marido, e ele foi parado no hospital internado, graças a Deus não precisou de um leito de UTI. Então, assim, é se colocar no lugar do outro, em todos os sentidos, seja um empreendedor, seja a pessoa que está lá precisando de um leito de UTI, seja a pessoa que está angustiada que não tem vacina, as pessoas que estão cuidando, ficando em casa com seus filhos, aqueles que podem, mas não estão deixando de trabalhar e também não estão deixando de pagar conta. Claro que é uma situação diferenciada, mas, por exemplo, a Pri está tirando do dela para ajudar a mãe que é empresária, a gente faz isso com vários amigos e familiares. Então, não pode tratar quem não é empresário como se fosse ou servidor público, né? Outra questão, vereador Renato, que eu queria que o senhor desse uma olhada na questão do decreto que foi feito para o home office, que agora foi colocado de novo, foi descontado. Teve uma servidora, por exemplo, da Guarda, ela já trabalhava numa central de comunicação e não no operacional, por ser de risco, ter asma, foi
voltou para o prédio público para fazer a mesma função que ela fazia em casa e pegou Covid agora, e agora está afastada por Covid. Então, assim, ó, vamos rever a questão e ter um olhar mais humanitário para essa situação. O que não precisar prejudicar as pessoas financeiramente, seja um empreendedor, seja o servidor que já tem uma situação de risco e volta para não ter uma perda, porque muitas vezes pode estar ajudando algum parente que é empreendedor e aquele dinheiro vai fazer falta também, né? Então, a gente tem que ter esse olhar mais humanitário para todas as questões, para todos os lados. Então, desculpa aqui o meu desabafo, eu fiquei chocada, e quando eu fico com raiva, é o único momento que eu tenho vontade de chorar, gente, é de raiva, porque eu fiquei possessa de receber esse vídeo. E se for mentira, aí é mais uma mentira que vai ter mais um pedido de desculpa, né? Desculpa, pessoal, mas era isso que eu tinha para falar. E obrigada a todos e a todas. Muito obrigado a todos. Eu vou dar por encerrada a reunião, eu não tenho mais como continuar, porque eu estou com 2% de bateria, e eu vou pedir para a Carla, então, para fazer o contato com a FECAM, né, Carla? A Carla da TV Câmara. Ô, Renato. Invesc, né? Mas o senhor podia responder à vereadora Mariane, né? Como é que eu vou responder? O Jean já está de volta? Nem ele sabe se o prefeito está na cidade. Eu tô com vocês aqui há 2 horas. Eu não sei. Tá? E olha, e vou dizer uma coisa para vocês, ó. Eu estou trabalhando muito. Tá? Eu estou trabalhando todo dia até 1h da manhã. Porque eu sei a situação que está na cidade. Tá? E a gente, eu sei porque eu estou acompanhando um monte de gente aí. Tá? Eu sei como está difícil. Por isso que eu fiz a pergunta, que precisa ter outra forma de atendimento. Lamentável, mas precisa ter. Tá? Então, como o meu prefeito é o Topázio, então eu estou muito tranquilo, o Topázio nos atendeu durante 2 semanas, está tudo tranquilo. Agora nós vamos pegar de novo, tá bom? Um abraço a todos.